feliz em estar trazendo aqui a meditação da palavra do Senhor. É muito prazeroso e que nós possamos estar com o coração aberto para receber, para que essa palavra venha dar frutos. Amém? Bom, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Ela edifica muito as nossas vidas, o nosso interior. E é tão bom quando a gente lê todos os dias, porque a gente aprende cada vez mais sobre Deus, a gente conhece cada vez mais sobre Jesus e a gente se aprofunda mais no relacionamento com o Senhor. E isso é muito bom. E fico muito feliz de ter essa oportunidade de ler a Bíblia assim tão livremente. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 ao 14. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 14. Diz assim: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, versículo 14, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal e vinho e azeite. Amém? Aqui é um versículo bíblico que remete a uma promessa. É uma forma do Senhor dizer: se você fizer isso, você receberá uma recompensa. Então, irmãos, na nossa vida a gente sempre, todos os dias, a gente busca o Senhor, né? Oração, leitura da palavra, meditação da palavra de Deus. Nós tentamos adorar o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa forma de falar e até mesmo com a nossa forma de pensar. E isso tudo a gente faz para a gente poder se relacionar mais com Deus, para a gente poder se relacionar mais com o Pai, para a gente poder estar mais próximo a Ele. Só que a gente sabe que tem uma realidade que a gente tem que enfrentar todos os dias também, que é fugir das tentações do inimigo, né? E lutar contra o pecado. O pecado já está na natureza humana. A Bíblia diz, né, lá em Romanos, que nós já nascemos sujeitos ao pecado. Então, é comum a vida de uma pessoa, a vida de um cristão, lutar contra o pecado e ele fazer essas disciplinas espirituais, né, todos os dias, para viver mais com o Senhor. E quando nós estamos diante disso, diante dessa situação de lutar contra o pecado, e a gente faz a vontade do pecado, a gente vive em desobediência. É interessante que a Bíblia fala os filhos da desobediência, né? Os filhos da desobediência. Esses filhos são aqueles que vivem a sua própria vontade, e não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos uma escolha. A gente todos os dias tem essa escolha de viver debaixo da desobediência ou de viver na obediência. E é disso que o Senhor quer tratar aqui com vocês. Aquilo que o Senhor falou no meu coração durante esses dias é sobre a obediência a Deus. Se esse sermão fosse ter um tema, o tema seria esse: obediência a Deus. Então, o que é obediência? A obediência, ela está ligada a um ato de renúncia, né? A obediência, ela está entrelada, né, à renúncia. Se a gente parar para observar nesse texto mesmo, a gente vê que é interessante que aqui fala: vocês devem obedecer aos meus mandamentos, às minhas ordens. Aqui, né, é importante a gente olhar para isso e observar que a obediência está ligada a uma submissão. É como se você estivesse submisso a uma autoridade que está acima de você. E é fato. Então o significado em si de obediência é isso. E
Só que a gente tem que observar algumas atitudes que a gente precisa ter como filhos de Deus, obedientes ao Senhor. E uma das atitudes, digo, como que é um comportamento de uma pessoa que é obediente a Deus? O primeiro comportamento dela é ser um discípulo de Jesus. Vou falar só dois, mas o primeiro é esse. É ser um discípulo de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito clara quando diz lá em Mateus, vou abrir aqui para ler os irmãos. Lá em Mateus, capítulo 16, do verso 24 até o 25. Mateus 16, 24 e 25 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E aí continua aqui: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Engraçado que ainda continua aqui, ó, olha que legal. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e os seus anjos, e os seus anjos então reencontrará, e cada um conforme as suas obras. Na verdade diz assim: então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Filho do Homem, o Filho de Deus, ele virá nos céus e ele vai recompensar cada um segundo o que cada um fez. Então, aos filhos da obediência, ele vai recompensar com a eternidade lá do lado do Senhor. E com os filhos da desobediência, ele vai ficar eternamente com o inferno, com o inimigo, no tormento. Então isso é muito forte, mas eu quero frisar a importância desse versículo quando diz a respeito da renúncia, que está muito claro. Primeiro diz assim: se alguém que quiser me seguir, negue a si mesmo. Primeira coisa, negar a si mesmo. Quando eu leio esse negar a si mesmo, eu vejo renúncia, sabe? Nós vivemos em um mundo que o próprio sistema mundano tenta fazer de tudo com que o homem fique no centro, né? O egocentrismo, tudo é para o homem, tudo é em prol do homem. E na verdade, nós que somos cristãos, nós entendemos que não é dessa forma, a gente não vive esse sistema mundano. A gente tem que observar que o centro da nossa vida tem que ser Cristo, é algo cristocêntrico. Então a renúncia, ela está entrelaçada, a obediência pressupõe a renúncia, lembra a renúncia, porque nós temos que nos reduzir, nós temos que matar o nosso egoísmo, o nosso ego. Eu costumo dizer assim, de todos os anos de leitura bíblica, que a gente tem, digamos, 3 inimigos, né? O mundo, o sistema mundano, o próprio inimigo, o diabo, né? E a nossa carne. São três sistemas, né? 3 pessoas em si que a gente tem que lutar para não nos dominar. Só que dessas 3, a pior é a nossa carne, é o nosso ego. E, gente, ego bom é ego morto. Tem uma frase assim, né? Ego bom mesmo é ego morto. Então, o que mais nos impede de buscar a Deus, de viver uma vida de obediência, é o nosso próprio ego. Porque o sistema do mundo já é do maligno, já está caído, e o diabo já é derrotado, porque Cristo venceu na cruz. Amém? Só que o nosso ego a gente tem que matar todos os dias. O diabo não, põe uma arma na cabeça da pessoa e obriga a pessoa a pecar em algo. Ele simplesmente só deixa ali, ó. Ele dá a bandeja, você vai lá e se esforça para pegar aquilo e consumir. Nós, lá em Tiago diz que somos seduzidos, né? Então, a gente tem que aprender isso, que o primeiro ponto de uma atitude de uma pessoa que é obediente é ser discípulo de Jesus. E primeiro diz aqui, se a gente quiser seguir Jesus, nós devemos renunciar, negar a nós mesmos, e depois tomar a nossa cruz. E o que é esse tomar a cruz? Tomar a cruz, gente,
Existe até muitos pregadores que brincam, né, com isso. Ah, a cruz não é seu cunhado, ou sua sogra, ou seu sogro, sei lá, aquele vizinho chato, ou aquele amigo de trabalho que... Não, não, essa não é a nossa cruz. A nossa cruz, ela é a maneira que vivemos a nossa vida cristã publicamente. Quando Jesus pegou aquela cruz e ele ficou caminhando até o Calvário lá, até o local para ser crucificado, esse caminho até o local onde ele foi crucificado, foi morto, foi ali uma prova, né, pública dele pegar aquela cruz e assumir a sua responsabilidade, né, assumir aquele fim da missão que ele veio fazer aqui na terra. Então, a nossa vida, a forma que a gente fala, a forma que a gente age, o momento que a gente tem ali uma inteligência emocional na situação que é caótica, tudo isso nos mostra que se a gente fizer da forma que Jesus faria, como discípulo de Jesus, porque nós somos seguidores de Jesus, isso mostra a nossa fé publicamente. Então, nós somos aquilo que nós fazemos no secreto, nós somos aquilo que nós escolhemos no nosso coração, aquilo que nós desejamos no nosso coração. Eu e você desejou um dia, talvez há alguns meses atrás, talvez há alguns anos ou há muitos anos atrás, escolher seguir a Jesus. Não foi por um acaso, não foi do nada, foi simplesmente porque nós cremos com fé no nosso coração de que nós podemos sim seguir esse Jesus e ele ser o nosso modelo. E o terceiro ponto nesse versículo é o siga-me. Então a gente já entende que dificilmente nós conseguiremos seguir a Jesus sem antes a gente negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Ou seja, sem antes nós entendermos que nós temos que matar o nosso ego, matar o nosso eu, a renúncia, e depois assumir a nossa posição de cristão, sem vergonha, sem medo, mas pelo contrário, com coragem e com fé. E após isso nós seguimos a Jesus. Então é um processo, é um passo a passo. Então essa é a atitude correta de um cristão que vive em obediência a Deus, que entende o que é obediência, é ser discípulo de Jesus. Então é muito importante a gente ver isso. A gente entende também que o primeiro ato de desobediência foi ali no capítulo 3 de Gênesis, com Adão e Eva, né? A gente viu ali a desobediência, a serpente seduziu ali Eva, e Eva começou a se sentir levada a essa oferta que a serpente ali, que era o inimigo, falando e contando, e dando dúvidas, interrogações dentro da cabeça dela, entrou na mente dela, e acabou que ela se sentiu seduzida, que ela viu a beleza da árvore, que era bom comer aquele fruto, ela foi tomada ali para aquela tentação, e acabou comendo do fruto, e Adão também, e aí o pecado houve no mundo. Então foi a primeira atitude de desobediência. Então é isso que nós devemos tomar cuidado. Muitas vezes a gente vai ter que obedecer a Deus a uma coisa que a gente gosta, que é legal, uma coisa que é bacana. Ah, eu gosto de fazer isso para o Senhor, né? Não sei, dá um exemplo. Evangelizar. Ah, eu gosto de evangelizar, conversar com a pessoa, abordar, começar a falar de Jesus. Só que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai mandar a gente fazer algo que a gente não gosta. E muitas vezes esse algo que a gente não gosta, a gente se sente incapaz, a gente acha que nós não temos essa capacidade de ser usados por Deus, e surge um monte de mentira na nossa cabeça, que muitas vezes essa mentira ela vem do diabo. Então, quando a gente renuncia, né, quando a gente renuncia às nossas próprias vontades, nosso próprio querer, a gente facilmente obedece ao Senhor e passa cada dia mais não sendo levado a cair na tentação do inimigo, não sendo levado a querer
viver um egocentrismo, não sendo levado a querer fazer as coisas da nossa forma, mas sim da forma que Jesus faria e da forma que Jesus quer. Então esse é o primeiro, atitude, é o primeiro comportamento de uma pessoa que é obediente a Deus, ela é seguidora de Jesus. E o segundo, um comportamento, uma atitude de uma pessoa que é obediente a Deus, é amar a palavra. É muito interessante, eu vou abrir aqui para vocês rapidinho, já deixei marcado aqui na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim: porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer à sua palavra? É uma pergunta. Diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só que interessante. Então, será que o Senhor vai se agradar mais dos nossos sacrifícios, dos nossos esforços, do que ao ouvir a palavra de Deus, a seguir a palavra de Deus? Irmãos, como testemunho vivo, testemunho próprio, eu desde quando me converti bem novo, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia no início ali da minha fé. Eu lembro que do primeiro para o segundo ano de cristão foi muito difícil, porque eu ainda tinha os sistemas assim do mundo na minha cabeça, e ao ler a palavra de Deus, foi algo que me ajudou muito. Eu lembro que eu li a Bíblia toda naquela época, e foi muito bom para mim. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é muito boa para nos moldar, para mudar a nossa mente. Não tem como a gente querer ter um novo pensamento sem amar a palavra de Deus. Também lá em João 14 disse, Jesus fala que aquele que me ama, ele ouve os meus mandamentos, ele cumpre os meus mandamentos. Então, esse amor à palavra é importantíssimo para que possamos ter uma renovação na nossa mente e conhecer essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e viver uma vida de obediência. Só que também, queridos, eu queria falar para vocês que o Senhor falou para mim algo muito, muito bacana, muito bonito, que também tem benefícios da obediência. Os benefícios da obediência, o primeiro é atrair as bênçãos. Então a gente leu aqui em Deuteronômios 13, 14, que quando a gente obedece à palavra do Senhor, tudo na nossa vida, os cereais, fala aqui dos cereais, muda. Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente vive uma vida de obediência a Deus, as coisas no nosso trabalho, na nossa família, as coisas nos nossos estudos, os nossos negócios, em todas as áreas, a gente começa a ver as bênçãos do Senhor, e às vezes repentino, eu fico tão maravilhado com Deus ao ver momentos que eu estou precisando de algo e Ele usa pessoas para me dar, momentos que eu nem mesmo sei pedir e Ele vai lá e me abençoa. Então, quando você vive fiel a Deus, Deus abençoa a sua vida, Deus Ele te recompensa. Então esse é um primeiro benefício importante. Então a gente também tem que entender que não é porque existem versículos bíblicos que está entrelaçado a isso, Há um comportamento que você tem que ter, você vai receber uma recompensa, que a gente tem que pensar e achar que Deus está ali para fazer aquilo que a gente quer, que Ele é nosso capacho, digamos assim. Não é isso. A gente tem que ter humildade no nosso coração. Acho que fala lá em Malaquias que fala, viva com humildade, vivam sendo humildes com Deus, com o Senhor. Então, a gente tem que ter essa humildade de ver que até mesmo quando nós cumprimos uma ordem do Senhor, quando a gente é obediente a algo e nós recebemos a recompensa, seja ela imediata ou não, isso também é por causa da graça do Senhor, é porque Deus é bondoso, não é porque nós fizemos algo para merecer, não, de forma alguma. Pelo contrário, a gente muitas vezes tem atitudes que nós não somos merecedores dessas bênçãos do Senhor. Então, esse é um primeiro benefício da obediência a Deus. O segundo benefício é que nos ajuda a se aproximar mais de Deus. Tem um versículo que diz assim: eternidade é esta,
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa eternidade é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Esse benefício é o melhor. Tudo que eu falei aqui, tudo que o Senhor usou aqui para falar é sobre nada mais, nada menos do que o nosso relacionamento com Deus. Viver em obediência nos dá esse benefício de que a gente vai sendo fiel, vai sendo humilde, vai sendo discípulo de Jesus, vai renunciando, vai amando a palavra, vai meditando nessa palavra a cada dia, e a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai conhecendo mais ao Senhor, as suas intenções em nossas vidas, a sua vontade. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está cada vez mais parecido com Jesus, até chegar a hora em que o Senhor irá nos levar, e a gente vai ficar eternamente com Ele, com esse Jesus que vivemos todos os dias. Então, irmãos, é importante a gente entender isso, que a obediência a Deus, ela está totalmente entrelaçada com a nossa vontade de primeiro ser discípulo de Jesus, amar a palavra, para depois nós termos esse benefício, que é ter as bênçãos de Deus em nossa vida, e a gente receber de forma grata e humilde, e de ter essa intimidade com Deus. Então é importante que cada um de nós venhamos entender isso, que conhecer ao Pai é a melhor coisa que a gente pode fazer. E para a gente conhecer ao Pai, nós temos que estar dispostos a matar o nosso eu. É interessante que tem um versículo que diz assim, que a semente que cai no solo, não morrer, não dá ela frutos. Isso é muito lindo, eu nem sei a referência desse versículo, mas há anos que esse versículo está na minha mente, está no meu coração. Todas as vezes que eu passo por uma situação que dá vontade de desistir, eu lembro desse versículo. Se você não cair no solo e morrer, matar a sua carne, e morrer para você mesmo, você não dará frutos. Então imagina, uma sementinha, ela cai no solo, ela começa a apodrecer, a chuva vem e molha, ela morre, ela cresce, abre as flores, dá outros frutos, e esses frutos têm as suas sementes que caem no solo. A chuva vem e molha, e essas sementes morrem, e aí vai sucessivamente esse ciclo de frutificação. Então que nós possamos entender isso, que a obediência ela está entrelaçada à renúncia, e que nós devemos a cada dia obedecer a Deus de todo o nosso coração. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pedir ao Senhor que essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração há vários dias, possa ser ministrada e gerar frutos no coração dos meus irmãos, que venha ser como uma semente essa palavra, e ela venha gerar muitos e muitos frutos, que nós possamos praticar essa palavra a cada dia, Senhor, que o Senhor nos ajude a praticar a palavra do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos livre da tentação do inimigo, para que possamos viver a cada dia mais na obediência da sua palavra, obedecendo aos seus mandamentos, Jesus, ouvindo a cada dia mais o que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, que possamos ter a coragem de enfrentar a vida junto com o Senhor, meu Deus, que possamos não ter medo, mas ter a ousadia de viver para Ti. Abençoa a vida de cada um que está aqui, que está assistindo, que o Senhor possa encher cada um com o seu poder, meu Pai, e revigorando a vida de cada um e renovando através do seu poder, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.